14. Consciência. Mas por que o espírito age assim? Para explicarmos isso, vamos agora falar do último agregado, a consciência. O que é a consciência? Memória. Ela é composta por verdades arquivadas, sejam elas sentimentais, sensações, ou materiais, formas. Por exemplo, uma cor. O conhecimento de uma determinada cor, dar valor como nome, características, etc., só acontece porque o ser humanizado possui verdades arquivadas que estampam esses valores. Quando o ser humanizado percebe, capta pelos órgãos do corpo, a forma que é uma cor, busca na consciência todas as verdades arquivadas sobre ela. Entretanto, a consciência possui ainda mais elementos guardados sobre a forma percebida. As sensações escolhidas anteriormente quando esta forma foi percebida. Todo fruto do seu livre-arbítrio, sensação, fica arquivado na memória junto com as formas que foram julgadas. No momento em que o ser humanizado for utilizar o seu livre-arbítrio, escolher uma sensação, as decisões anteriores que foram arquivadas na consciência estarão presentes. No entanto, não só elas, mas também o estado de espírito atual. Na escolha da sensação que chamamos de raciocínio espiritual, o ser humanizado se lembra das sensações anteriores, mas os sentimentos que nutre no momento também influenciam. Ele pode, por exemplo, ter arquivado na consciência uma lembrança de não gostar de determinada cor, mas naquele momento sua base sentimental ser de paz e harmonia e não se deixar influenciar pela sensação anterior. Durante a execução da formação mental, pensamento, Deus utilizará os valores arquivados, nome, características, mas a história que será criada com estes valores, o raciocínio, poderá ser diferente a cada momento. Isto porque ela será baseada na sensação fruto do livre-arbítrio, que, como já vimos, surge da escolha entre o seu estado de espírito atual e os seus sentimentos arquivados. A consciência, na verdade, é um conjunto de informações sobre as formas e sensações que auxilia o espírito na vivência do seu karma. É nela que se encontram os elementos necessários à prova que o ser executa enquanto humanizado. Escolher entre sensações dualistas ou amar universalmente. Capítulo 15. A consciência de cada um. A partir do momento que compreendemos a consciência, podemos agora falar sobre ela. Como se forma a consciência, ou seja, como se forma este agregado do espírito? O ser forma os valores que comporão a sua consciência humana antes da encarnação. Para tanto, escolhe valores sentimentais, sensações e verdades. Esta escolha é de responsabilidade exclusiva do espírito. Por isso também é considerada como um livre-arbítrio. Depois que encarna, este livre-arbítrio não existe mais. Ou seja, o espírito não tem mais a liberdade de alterar a sua consciência apenas por vontade própria. Portanto, cada espírito, antes de encarnar, prepara a sua consciência, que vou passar a chamar de ego, pois é a mesma coisa, com verdades materiais e sensações específicas. Esta escolha é fundamental para o espírito que irá encarnar, pois o ego terá a função de tentador, ou seja, como propositor de provas. Exemplifiquemos para poder facilitar a compreensão. Um ser precisa libertar-se por karma da arrogância. Este sentimento é uma sensação individualista, pois reflete a aspiração de ser melhor, maior, mais certo, mais bonito, mais perfeito que os outros. Aquele que crê na sua superioridade precisa vencê-la, pois somos todos iguais perante o Pai.
Para mostrar a Deus que pode utilizar o seu livre-arbítrio amando-o acima de todas as coisas e ao próximo, o ser coloca em sua consciência verdades e sensações que exprimam esta superioridade. Depois que encarna, vive no consciente material, ele precisa vencer essa sensação para alcançar a vitória. Mas para isto precisa possuir esta sensação, pois vencer significa tê-la e não usá-la. É por este motivo que o ser organiza a sua consciência material com essa sensação. Sem a existência dela, a vida não teria valor algum, pois não haveria vitória se o ser humanizado você estivesse sem a arrogância. Como vencer uma coisa que não se combate? Desta forma, podemos afirmar que se você é arrogante, é porque antes da encarnação, colocou essa sensação na sua consciência. Isto vale para todos os sentimentos que compõem a personalidade do ser humano: nervoso, tímido, covarde, soberbo, etc. Depois que o ser organiza a sua personalidade, ou seja, o conjunto de sensações que precisa vencer, vem para a Terra, encarna. Agora terá que aprender a conviver com essas tendências sem aprisionar-se a elas. Além dos sentimentos, a memória contém também verdades materiais, que auxiliarão o ego a conscientemente forçar a utilização das sensações que compõem a personalidade. Por exemplo, aquele que buscar vencer a arrogância terá que ter verdades como: eu não vou acreditar em nada que me disserem. Tudo que me falarem é mentira, é errado, pois só eu sei a verdade. Essas verdades serão utilizadas por Deus para formar conscientemente o pensamento sobre qualquer coisa da vida, seja em ensinamentos, nas pessoas, na felicidade da vida, em qualquer coisa.